Eu quero um. Não. Eu tive um sonho sobre isso. Era tão real. Você não precisa disso. Esta é uma das placas-mãe mais ridículas que já existiram. É realmente impossível. Isso não deveria existir. O que eles estão fazendo quando na verdade é ilegal. E não tenho certeza se a AMD sabe que isso está acontecendo porque é ruim. Mas muito bom para nós. E vimos muita IA mencionada em todos os lugares. Esta IA é aquilo, mas esta é uma placa-mãe de IA de verdade. Vamos descobrir o que está acontecendo. Esta parte do vídeo é trazida a você pela Trix Panorama. O primeiro cooler de CPU do mundo com tela AMOLED curva em forma de L, mas não é só pela boa aparência. O resfriamento é incrível. Vá conferir nosso vídeo sobre como conseguimos fazer overclock no Intel Core Ultra 9285K com este cooler exato. O desempenho de resfriamento. Confira nosso desempenho prático e de resfriamento com o panorama na descrição do vídeo abaixo. Esta é a placa-mãe RX 50i Top Series. Lembra quando verificamos os Threadrippers da série Ryzen 7000? Este é perfeito para isso. Mas, na verdade, não é perfeito para isso. Porque você precisa de um melhor. Eu te conto em 1 minuto. Oh meu Deus, isso é tão pesado. Eles têm alguns cabos SATA. E esses são cabos SATA muito bons. Olha só, eles são trançados. 4 deles. Então temos um cabo de pod de exibição. Um pequeno que você pode colocar na placa-mãe. Ou obter saída de vídeo USB-C da sua GPU, se quiser. Um sensor de decibéis. Ou um pequeno microfone, basicamente. Sensor de temperatura. E outro sensor de temperatura. Então esse pequeno cabo permitirá que você tenha 2 fontes de alimentação. Então como isso funciona? Então normalmente você conecta sua fonte de alimentação. Você sabe que esse é um cabo familiar também, na placa-mãe. E então quando você pressiona o botão de energia, a placa-mãe vai acordar a fonte de alimentação, e dizer vamos lá, me mande todo o suco que você quiser. Mas como essa placa-mãe tem tantos conectores diferentes, você pode precisar de 2 fontes de alimentação para realmente fornecer toda a energia para essa fonte de alimentação. E por esse motivo há outra aqui. Então mesmo que você tenha um conector de energia ATX para sua placa-mãe, você pode conectar outra fonte de alimentação aqui para fornecer, por exemplo, energia para a GPU. E então, com um toque de um botão, ambas as fontes de alimentação serão ativadas. Conector do painel frontal, o conector G. Então temos uma antena Wi-Fi. Oh meu Deus, esta placa-mãe é absolutamente enorme. Ah, é tão pesado. Oh meu Deus, este é o X870 é a Aorus Master. E quando eu vou colocar esta placa-mãe em cima disto, certo, dê uma olhada em quanto extra há nesta placa-mãe. Esta parte antiga é extra. É tão larga, quero dizer, é ATX às vezes vai assim. O Aorus Master Extreme anterior ou algo assim. Costumava ser algo assim, mas este é tão largo. Certo, não há muitos gabinetes que suportem uma placa-mãe tão larga. E, nossa, tem muita coisa acontecendo aqui. Primeiro, você tem o design do VRM e a entrega de energia. Então, basicamente, você precisa de muita energia limpa para o socket da sua CPU. Porque se você instalar um desses, vai levar 350 watts o tempo todo. Então você quer uma boa entrega de energia para isso, e o resfriamento para esses VRMS está realmente aqui. O interessante é que essa parte aqui é como se fosse amassada. Você consegue ver como isso é plano desse lado? Mas então desse lado há uma pequena curva que vai até o fim. Você pode ver especialmente desse ângulo. Quando você olha lá dentro, há uma curva aqui, mas não aqui. Então temos 8 slots escuros no TRX 50. E essa é a parte que não deveria existir, certo? Lembre-se de que esta placa-mãe tem o TRX 50. E então as placas WRX 90 diferentes. Uma delas é para o Threadripper Pro, e então uma delas para o Threadripper. Mas gigabytes como o overclock do TRX 50. Ou apenas pensei que usaríamos esse chipset. Ou na verdade talvez ambos possam fazer as duas coisas. O que resulta que este TRX 50 pode realmente ter 8 canais também. Então isso tem 8 slots de memória. E quando você tem o Threadripper instalado, não o Threadripper Pro, o Threadripper tem memória de 4 canais. Memória. As CPUs Ryzen Desktop usuais. Você sabe, as prosumer ou consumer, terão apenas memória Dual Channel, mas 4 slots. O que ele fará é encaixar os 2 canais em 2 blocos. Então você pode ter 2 DIMMs por canal. Se isso faz sentido. Aqui, não é exatamente assim que funciona. Mas estou pensando, pode funcionar assim? Porque o Threadripper suporta memória de 4 canais.
Então eles estão dizendo na placa-mãe para usar como qualquer outro slot. Certo, certos slots para memória de 4 canais. Mas e se você preencher todos eles no Threadripper? Você ainda terá canais divididos. Você sabe no seu Threadripper. 2 TB de DDR5 RDAN. Ridículo. Eu poderia rodar o sistema operacional inteiro só com RAM. Certo. Abriu como uma porta de Merck, como um GeoEGA. Lá vamos nós. O lindo soquete. Desligado. STR5. Devemos instalar a CPU? Bem, vamos lá. Puxe isso para fora. Certifique-se de que ele deslize. Lá em cima, ele aparece. Certificando-se. Sim, estamos dentro. Estamos dentro. E então simplesmente o colocamos para baixo. Ok, isso vai para baixo. E quando a fechamos? 1, 2, 3. Interessante. Você tem que colocar um pouco de pressão no primeiro parafuso, porque ele não vai morder as roscas. Uma CPU de $5.000 está instalada. Então isso suporta as CPUs profissionais e não profissionais do Ryzen 7000. Espero que os Threadrippers 9000 também sejam lançados em breve. Vamos dar uma olhada nos headers da placa-mãe, porque há muita coisa acontecendo. E você ganha muito. Bem, você está pagando muito por isso também. Quero dizer, eu te desafio a verificar o preço na descrição do vídeo abaixo. Porque é muito caro, e eu quero saber o quão caro isso é para você, de onde quer que você esteja assistindo. Então, há um conector PCIe de 8 pinos ali. Ele está bloqueado, o que significa que você não precisa disso. Para realmente ligar a placa-mãe, você pode usá-lo para enviar mais energia para a placa-mãe, ou alguns dos slots PCIe, porque se você sabe, os slots PCIe podem fornecer até 75 watts de potência através do slot real. Agora, normalmente você não coloca todas as GPUs lá. Você sabe, em uma placa-mãe normal, você talvez tenha uma ou duas, então, 150 extras. Aqui temos 300 watts extras de potência. Pode ser entregue através das pistas PCIe, o que é ridículo. É por isso que você pode precisar de mais. Mas você ainda deve ter o suficiente. O que você tem aqui? Então temos uma CPU, ou conector EPS de 8 pinos. Há um pequeno conector de ventoinha MOSFET ali. Isso vai para aquela ventoinha ali. E então você verá que há outro deste lado aqui, para essas duas ventoinhas. Então temos alguns conectores de ventoinha. A CPU opcional, e conector de ventoinha de CPU. Todos os conectores de ventoinha nesta placa-mãe são 2 amperes e 12 volts. O que significa 24 watts. Muito do que você vai fazer com isso. Então outro conector EPS de CPU, outro conector PCIe que está bloqueado. Esse é de 8 pinos também. Então movendo para baixo aqui, temos uma RGB de 5 volts. Então a RGB de 12 volts. E então um sensor de temperatura ali, assim como um pequeno conector de ventoinha. Então temos um LED de depuração, e um pequeno interruptor de reinicialização ali embaixo. Aquele sujeito minúsculo. Esse é um de reinicialização. E então um interruptor de energia bem ali. Fonte de alimentação da placa-mãe ATX de 24 pinos. 2 conectores PCIe de 8 pinos. As ferramentas de alimentação para o resto da placa-mãe. Este é um conector USB tipo C do painel frontal. E isso é 20 gigabits em velocidade. Slot 3,2 Gen 2x2. Aqui temos o sensor de ruído, ou o microfone que você vai conectar ali. 4 portas SATA. Então 2 conectores USB tipo A do painel frontal. Gigabits em velocidade, mas eles também suportam USB 3,2 Gen 1 e USB 2,0 para o painel frontal. Mas é sempre compatível com versões anteriores, não é? Então temos um cabeçalho CMOS transparente, ou camarões lá, se você fizer um curto-circuito, CMOS transparente, ou um interruptor CMOS transparente lá também. Então temos conectores do painel frontal, bem ali, outro cabeçalho de temperatura bem ali, 2 ventoinhas do sistema ou ventoinhas da bomba. Outro cabeçalho de ventoinha, e então mais 2 cabeçalhos de ventoinha aqui, 2 cabeçalhos USB 2,0, temos o cabeçalho TPM, e o cabeçalho SPI aqui, outros 2 cabeçalhos RGB de 5 volts. Então, se você quiser ter uma placa-mãe de IA que execute todo o seu treinamento de IA, você terá RGB por toda parte. Então o áudio do painel frontal bem ali, este pequeno interruptor aqui, bem, como você pode ver, desbloqueia a GPU superior. Mas vamos falar sobre os slots M2 e PCI. Gosto que isso não precise de ferramentas. Basta abrir isso, levante-o, e então essa grande placa de metal sai. Embaixo você pode ver almofadas térmicas. Ou para 4 SSDs M2. E se você estiver usando o Threadripper Pro, então não esse cara aqui, mas a versão Pro. Todos esses 4 M2S serão Gen 5. Mas se você estiver usando esse cara aqui, ou não Pro, porque você está economizando, você é um pouco pão duro. Sim, você não pode pagar pelo Pro. Sim, então você não ganha o quarto slot. Ele está dizendo, ei, você é muito pão duro, não vou te dar o quarto, porque você não pode pagar. Então o quarto, vejo você depois, você só ganha quando paga mais.
Sim, certo. Então sacar esses 10.000. Pegue a CPU Pro de 96 núcleos. E então você obtém todos os 4. Sim, certo. Brincadeiras à parte, quando não é uma CPU Threadripper Pro, então temos apenas 3 SSDs M2. Eles são PCI Gen 4. Então, nada de armazenamento Gen 5 M2. Quando você estiver executando a versão não Pro, deve ser assim. Você sabe, amador, escalação amadora do Threadripper. O legal é, esses 3 slots também têm um pequeno dissipador de calor embaixo. Se você tem 2 lados, você sabe, aterrissar em ambos os lados. Este não, embora ainda seja um slot PCI Gen 5. Agora, esses 4 slots de expansão PCI. Se você tem a CPU Ryzen Threadripper Pro, então todos eles vão rodar PCI. Geração 5x16. E você tem 16 pistas de PCI LAN, todas elas, certo? Força total, só o sanduíche inteiro, certo? Todo o molho, BMT, você conseguiu. Então, se você executar a versão amadora da linha Threadripper, certo? Então você realmente obtém 3 PCI Gen 5x16. Então, esses tops serão PCI Gen 5x16. Mas então o de baixo é PCI Gen 4x16. E todas essas pistas PCI vêm da CPU. No Pro, elas são todas Gen 5. No não Pro, a versão amadora, esta é Gen 4. E o resto delas são Gen 5. Até agora, não há IA nesta placa-mãe. Chegaremos a essa parte, na parte de trás da placa-mãe. Mas você tem um painel de pacote completo, metal lá, e então todos os espaçadores, na verdade, também estão abertos. Então, como você pode ver, esses 3 são suportes ATX, e você pode parafusar em todos eles, mas também o EATX aqui, estão na lateral. Então você vai precisar de 12 parafusos e espaçadores, sem conectores traseiros. Não, e é interessante, se você olhar lá embaixo, na verdade, não há almofadas térmicas na parte de trás do soquete da CPU, para obter um pouco do calor, na parte de trás ali. Não, 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 não. Certo, agora o I.O. Temos o chique conector Wi-Fi. Esse cara aqui, você tem Wi-Fi 7, conectividade super rápida. Conecte-se lá, não precisa mais parafusar. Então eles não estão brincando. Todas essas portas USB tipo a 10 gigabits de velocidade. E você tem 6 delas. Basta voá-las na velocidade máxima. Então as portas LAN, 2 delas, 10 gigabits de velocidade. Por que brincar? Então temos 2 portas USB 4, certo? A de cima também diz DP. Então você pode ter a exibição passando. Então se você tem uma GPU, você conecta a pequena porta de exibição naquela. E então você pode ter arte em vídeo por lá também. Caso contrário, você não tem, porque não há gráficos integrados na CPU real. Então, se você quiser saída de vídeo, você pode obtê-la através do slot superior através da sua GPU. E é para isso que essa porta de vídeo está aqui. Temos uma saída de linha e entrada de microfone. E então um botão que Flash Plus, logo ali, para atualizar seu BIOS. Agora então, como diabos esta placa-mãe é tops de IA? Bem, na verdade, eu acho, o que a Gigabyte fez aqui é, eles construíram um sistema de placa-mãe, onde você pode realmente treinar sua própria IA, certo? Então, digamos que você queira apenas competir com Jensen da Nvidia, com Jet GDP, com o Copilot Plus, e você quer fazer sua própria IA. Seja lá o que for, grandes modelos de linguagem, seja lá o que for. Então você precisa de muita potência de GPU para treiná-los. Bem, você ainda vai dar algum dinheiro para a Jensen, e você vai precisar de 1/3 de uma plataforma, para realmente fazê-los todos correrem a toda velocidade, o que significa que você vai dar dinheiro para Lisa. Você sabia que Jensen e Lisa são parentes? Eles são como primos ou algo assim, então o dinheiro vai para a mesma família. Certo, é ridículo. O estranho aqui é, você vai ter que executar algum tipo de estranho. Qualquer configuração de cabo riser, porque você não consegue encaixar nenhuma GPU ali. Qualquer GPU que seja PCI x16, que tenha apenas 2 slots de profundidade, certo? Acredito que até mesmo a RTX A6000 e outras. Elas são um pouco mais profundas do que isso, então você não vai conseguir encaixar nada aqui, porque há 1 e 2 slots, certo? Isso é muito, muito fino. Então se você quiser executar 4 RTX 5090S aqui, então você vai ter que descobrir algum outro sistema, como executá-los como aqui, empilhados, e então seus cabos riser entram aqui assim, em VM aqui, então isso também é possível. E interessante, esses 4 slots em VM que você tinha aí, PCI é Gen 5, você pode executá-los em RAID 0, se você quiser, então, potencialmente, você vai ter mais de 20.000 gigabytes, não gigabits, velocidades de gigabytes por segundo. Provavelmente até perto de 30 GB por segundo de velocidade. Não sei por que você precisa disso, mas você pode executá-los em RAID 0. Por que não? Porque você já gastou muito dinheiro. Vou deixar os links na descrição abaixo.
E o resto de vocês vai. Nós vamos apenas, você sabe, babar nessa placa-mãe, e então pensar no que devemos fazer. Acho que vamos ver você no próximo vídeo. Se você quiser construir o melhor banco de uma placa, crie um PC. É muito mais barato do que essa placa-mãe. E a CPU aqui, certo? Para toda essa CPU, você pode construir um sistema inteiro. Links na descrição abaixo. Vá conferir. Obrigado, pessoal, por assistir. Tchau, tchau.